Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 3 de março de 2017. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. E o tema de hoje é que ficou em segundo lugar na última enquete. Distrato, o que fazer em caso de cancelamento de venda? Locação, autorização, comodato, etc. Para falar desse assunto, nós estamos com o nosso convidado, professor, advogado, José Ferreira Leira. Bom dia, Leira. Obrigado por sua participação na nossa edição do dia 3 de março de 2017. Bom dia, Gilberto. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa para a gente esclarecer. Vamos bater um papo com todos os corretores brasileiros sobre esse assunto de extrato. Estou à disposição. Vamos lá. Nós, corretores de imóveis, muitos não são advogados, somos até leigos neste assunto. Gostaria de fazer a primeira colocação. Juridicamente falando, rescisão e distrato têm o mesmo sentido ou tem algo de diferente? Não, Gilberto, há algo de diferente. Mas antes de falar de distrato, é importante saber como é que forma um contrato. O contrato é um acordo bilateral de vontades. Ou seja, precisa ter duas declarações de vontade para que exista um contrato. Primeiro, imaginemos, por exemplo, um contrato de compra e venda. É necessário que tenha alguém, chamado de vendedor, com vontade de vender alguma coisa. E do outro lado, é necessário que tenha alguém chamado de comprador, com vontade de comprar aquela coisa e pagar o preço acordado. Pois bem, então vale dizer que para existir um contrato eu preciso de um acordo. Logo, para desfazer esse contrato ou distratar esse contrato, uma das possibilidades é que, nas mesmas condições que ele foi contratado, ele pode ser desfeito. Aí nós estamos falando, tecnicamente, da resilição contratual, que reclama um acordo entre as partes para desfazer o pactuado. Temos ainda a possibilidade de desfazimento deste contrato através da rescisão, também conhecida tecnicamente como resolução. Desta feita, então, uma das partes resolve desfazer o negócio. E essa é uma decisão unilateral que será imposta à outra parte. Então, a grande diferença está na rescisão e no distrato, é que na rescisão é uma vontade de uma parte, enquanto no distrato é um acordo de vontades. Os dois concordam em desfazer o contrato. Desfazer esse contrato, já que teve um contrato, obviamente pode ser acordado, né? Por uma questão de multa ou coisa parecida. Perfeito, é isso mesmo. Tem que se cumprir o que está no contrato. O contrato é um pacto em que gera obrigações e direitos para cada uma das partes. Voltando ainda àquele exemplo do contrato de compra e venda. O vendedor, ele tem o dever de entregar a coisa vendida. O comprador, o dever de pagar o preço combinado. E também, obviamente, o vendedor tem o direito de receber o preço e o comprador o direito de receber a coisa. Por isso que ele é um contrato bilateral, chamado de bilateral e cumulativo, em que há direitos e obrigações para cada uma das partes. Toleira, o adquirente de um imóvel na planta pode pedir a rescisão por atraso da obra e pedir a indenização? Sim, perfeitamente. O que precisa ser respeitado é que normalmente nessa situação de aquisição de imóvel na planta, o contrato firmado entre a construtora e o comprador tem uma cláusula na qual prevê um atraso, que em média, em regra geral, é de 180 dias. Então, um atraso de até 180 dias está previsto no contrato e o comprador, o adquirente, não pode fazer absolutamente nada. Findo esse prazo, porém, o comprador ele pode rescindir o contrato, e aí é uma decisão unilateral, e rescindindo esse contrato, ele pode inclusive reclamar danos materiais, aquilo que ele pagou, etc., o que despendeu com a compra, e também eventual danos morais que ele consiga comprovar. Um adquirente que ele esteja, por exemplo, inadimplente por ter perdido o emprego ou coisa parecida, ele pode pedir a rescisão desse contrato, esse distrato? Perfeitamente. Ele mantém o direito de se desligar desse contrato. E aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive,
existem duas súmulas, né? Duas decisões que foram sumuladas e servem como padrão, que diz a súmula, que chama a súmula número 1, ela estabelece que o compromissário, o comprador, tem o direito de se desligar do contrato de compra e venda, mesmo estando inadimplente. Obviamente, ele vai suportar, né, o custo de administração e o custo de propaganda feito pelo compromissário vendedor. E, eventualmente, ainda, caso ele tenha residido no imóvel, ocupado o imóvel, ele deve, por esse período em que ele ocupou, ele deverá, inclusive, pagar os aluguéis correspondentes. É estabelecido isso. E a súmula número 2, bastante importante, que não raro a gente receber informação, e consulta, inclusive, dizendo que, olha, a minha construtora aceita a devolução, o desfazimento do negócio, mas o reembolso ele quer fazer em tantas parcelas quanto eu paguei, ou em alguns casos até quanto foi negociado. Isso também é proibido. A súmula número 2 do Tribunal de Justiça de São Paulo estabelece que a devolução do valor há que ser feito em uma única parcela. Normalmente esse valor, vamos dizer, a pessoa pagou até então 100 mil reais. Óbvio que ele não vai receber 100 mil reais, ele vai ter que arcar, não é, com o ônus desta rescisão. Sim, normalmente ele vai receber aí 80%. Aqui em São a média quanto dá? Aqui em São Paulo, e falo como referência porque como não há uma previsão legal para isso, então cada tribunal de justiça acaba criando um padrão de devolução. Aqui em São Paulo gira em torno de entre 10% e 15% do valor pago é retido a título de reembolso do custeio de administração e propaganda daquele empreendimento. Não considerando ainda que, em se tratando de imóvel entregue, em que o adquirente utilizou o imóvel, morou no imóvel, é que ele deverá pagar um aluguel para aquele período. Então, esse percentual pode ser aumentado. Mas, em regra, por volta de 15% é o valor que, discutindo a questão no judiciário, em que o juízo estabelece de devolução do montante pago. Então, no caso, no exemplo, 100 mil ele receberia de volta por volta de 85, 90 mil reais. A nossa colega Joana de Ribeirão Preto, ela encaminha aqui uma pergunta. Se a construtora não termina a obra, tem o direito de receber todo o dinheiro de volta, incluindo a corretagem? Foi ela que não foi capaz de cumprir sua parte. Perfeitamente. O questionamento já traz a própria resposta. Quando a construtora, né, provoca a rescisão do contrato, aí nós não estamos falando em distrato, falando em rescisão do contrato, né, por descumprimento, a construtora é obrigada a devolver 100% dos valores despendidos e ainda, né, aquilo que vier a ser apurado em danos morais. Quer dizer, o valor pode até exceder o que foi pago. Normalmente fica complicado, porque se a construtora não consegue terminar a obra, é porque ela está, não é, sem o capital para terminar a obra. E devolver, acho que vai ser uma briga meio brava. Né? Normalmente, realmente, o procedimento não é assim tão fácil quanto a gente está numa linha reta dizendo, né? Tudo isso passa pelo conhecimento do judiciário, mas concordo com você, Gilberto. Quando a construtora não termina a obra, uma das consequências, uma das probabilidades é a falta de dinheiro. Mas ela deve ter outros recursos além daquele dinheiro necessário para o término da obra. E não esquecendo, inclusive, que o nosso direito pátrio, ele possibilita a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e o débito alcança o patrimônio pessoal dos proprietários. Então, não raro nós encontrarmos a pessoa jurídica com dificuldade financeira, mas a pessoa física dos donos muito bem. Então, o artigo 50 do Código Civil Brasileiro prevê que, no caso de mau uso da personalidade jurídica, o juiz pode determinar a desconsideração dessa personalidade e aquela obrigação da construtora pode passar para os seus proprietários e aí afetar os seus patrimônios pessoais. É o que muito acontece, principalmente na área trabalhista. Pelo menos garante, né? Exato. Aqui, a Érica Araújo, ela está no YouTube,
ela diz que é de São Paulo. Contrato de locação de 30 meses. Se o locatário rescindir o contrato antes do prazo acordado, como é calculado a multa? Ou a caução de 3 aluguéis pode ser utilizado para pagamento da multa? Acho que é proporcional, né? Sempre no contrato de locação, quando desfeito pelo locatário, no curso, notadamente do contrato de 30 meses, a multa, a cláusula penal, que em regra é de 3 aluguéis, ela é cobrada proporcionalmente pelos meses faltantes para completar os 30 meses. Então, por exemplo, ficou lá 2 anos e resolve rescindir o contrato. Paga a multa de 6 meses. 6/30 dos 3 aluguéis. A pessoa adquire o imóvel na planta pelo preço X. Concluída a obra, os imóveis remanescentes são ofertados por preços, tipo assim, 20% menor. Aqueles que ficaram, que sobraram, né? Nesse caso, o adquirente pode pedir a rescisão porque ele pagou mais caro, ele venderia aquele ou compraria esse outro que é mais barato? Olha, a resposta primeira é não. Porque quando ele firmou o contrato de compra e venda, ele negociou um preço, né? E existe um princípio no direito contratual, que é um princípio latínico, né? Do pacta sunt servanda. Os pactos devem ser cumpridos. Então, naquele momento da contratação, o valor estabelecido era o ideal para ambas as partes. Tanto é que o vendedor concordou em receber aquilo que ele concordou em pagar pelo imóvel ofertado. Então, questões chamadas de endógenas, né, internas do contrato, aí sim pode ter uma redução desse valor. Mas essa questão ela é externa. Então, um remanescente, não raro, por exemplo, nos edifícios em que garagem e a unidade condominial, elas são vendidas em separado. Então, a sobra de garagem, a construtora, por exemplo, doa para os condôminos. Então, isso, em tese, seria até pior do que essa situação, vendendo por 20%, está doando. Mas, para a construtora, aquele remanescente é um prejuízo. Então, ela pode oferecer ao preço que ela quiser e não interfere naquele contrato ou naqueles contratos firmados anteriormente. Muito bem. A aquisição de um imóvel usado, contrato assinado, pode ser feito essa rescisão, pode-se pedir o distrato dessa aquisição, imóvel usado, no caso imóvel usado, que isso é pessoa física para pessoa física, né? Aí nós temos que verificar o seguinte, né? Em regra, essa transação ela é feita na modalidade à vista, né? Entrega o imóvel e recebe o preço pago, mesmo que esse preço pago seja um financiamento bancário, mas o vendedor recebe à vista. Então esse negócio ele só pode ser desfeito quando existir vícios chamados tecnicamente vícios redibitórios ou vícios ocultos, incapaz do comprador cientificar-se deles no momento da compra. Aquilo que aparece ao longo de um determinado período. Neste caso, o prazo é de 1 ano para reclamar e o desfazimento do contrato, comprovando a existência desses vícios. Ou ainda uma redução do preço em se tratando de um vício capaz somente de reduzir o valor do bem comprado. Então, se não existisse o defeito, ele valeria 100%. Com o defeito, ele tem uma desvalorização, por exemplo, de 30%. Então, é possível discutir esse contrato para se abater no preço. Esse valor de 30% é uma prática destinada, ou melhor, disciplinada no Código Civil, nos artigos 441 a 446. Então tem que ter uma motivação. Exatamente. Sem motivação, simplesmente não quero mais. Não é possível. No caso ele tenha pago 50% e faltaria pagar o outro 50%. Então esse outro 50% ele não pagou ainda. E aí como é que ficaria nesse Mas caso? aí nós voltamos àquela condição lá quando eu disse como é que forma o contrato. No momento de formação do contrato, aquela condição estava boa. Então, por fim de ter a chamada estabilidade jurídica, né, para que os atos jurídicos não sejam toda hora desfeitos, o legislador estabeleceu que somente nesse caso, somente é possível desfazimento do contrato ou abatimento do preço quando comprovada a existência do vício. No caso, o imóvel que foi financiado por um agente financeiro, contrato assinado,
ele também poderia desistir desse negócio, pedir a rescisão desse contrato. Olha, comprou de uma pessoa, o banco financiou, não é? Ele poderia pedir essa rescisão tendo uma motivação? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Explico por quê. O banco, ele não vende imóvel. O banco não vende imóvel, não vende carro. Só emprestou dinheiro. Exato. O banco vende dinheiro. Tá? O banco não tem uma prateleira lá com carros, casas, para a pessoa escolher. A gente chega lá no banco e fala, eu quero tanto para comprar um imóvel. O banco dá esse dinheiro para você, né? Na verdade ele não dá para você, ele passa direto para o vendedor, e o vendedor entrega o imóvel para você. Só que nesse meio, o banco não precisa de garantia. Por exemplo, nós só para ver como é que é a mecânica, no financiamento imobiliário não se apresenta fiador. Por que não apresenta fiador? Porque a garantia do financiamento é o imóvel dado. Então o banco lhe dá o dinheiro para você comprar o imóvel à vista, o imóvel passa a estar liberado do vendedor e ele entra para o banco como garantia daquele financiamento. O banco não quer o imóvel. Ah, mas a Caixa Econômica, o Banco X, retoma os imóveis. Retoma porque não pagou. E aí ele quer se ressarcir. Mas, na verdade, ele quer o dinheiro que ele emprestou. É esse o princípio. Por isso que ele não aceita a rescisão. Normalmente, nesses contratos, a solução que se tem é procurar alienar o imóvel e o novo comprador assumir o financiamento. Essa é a solução. Senão, haverá um belo prejuízo para o adquirente do imóvel financiado. O banco praticamente teria nada a ver, porque a pessoa foi lá, pediu lá um empréstimo através do sistema financeiro de habitação, né? É isso mesmo. E o banco emprestou o dinheiro, nada a ver, assinou o contrato, então está ali firmado. Se a pessoa não quiser mais de imóvel, teria que procurar um corretor de imóveis e tentar vender esse imóvel no mercado, não é isso? Exatamente isso. Muito bem. José Roberto Lunardi, meu grande amigo, Zé Roberto de Sorocaba. Se durante a obra a construtora baixar o preço do imóvel, quem já comprou, pagou mais caro, pode pedir distrato? É aquele caso que nós estamos falando. Exatamente. Nesse mesmo caminho também não pode. Veja, Tratou. Veja, só vamos corrigir, porque todas as vezes que a gente fala em distrato, nós estamos falando que haverá necessidade de ter um acordo. Um acordo, né? Entre quem? Entre os contratantes. Então, todo e qualquer contrato pode ser desfeito? Regra geral, sim, desde que os contratantes concordem. Essa é a regra primeira. Mas se um contratante, no caso a construtora, receber essa cobrança do adquirente, olha, você está vendendo mais barato, eu quero distratar. Se ela falar não, não esqueça que quando foi contratado, aquele preço foi pactuado e teve-se um acordo de vontade. Não dá para de uma hora para outra entrar com essa vontade. Agora, porque você está vendendo mais barato, eu quero também um desconto. Então, não dá para impor. Negociar e acordar, sim. Impor, não. Impor seria a rescisão. Mas se tentar fazer isso, vai dar como improcedente. Ainda o melhor caminho é tentar negociar. Com toda certeza. Olha, eu paguei mais caro, você está vendendo mais barato, me ajuda, entendeu? Eu deixo de pagar 3 para mensalidade. O melhor caminho seria ainda esse. Tentativa. Lembrando que a construtora tem a favor dela o contrato. O contrato eu te vendi por tanto, você me deve tanto. Então, não dá para impor. E uma proposta de compra, seja ela imóvel usado, imóvel novo, pessoa, vamos dizer, assina a proposta, é levada para o vendedor ou para a construtora, é assinado aquele documento chamado proposta. Esse adquirente, ele pode simplesmente desistir, eu não quero mais? Pode. Na verdade, toda e qualquer relação jurídica, excetuando aquela do financiamento da habitação, né, porque existe um programa, uma legislação por trás específica, a pessoa pode desistir do negócio. Neste caso, nós estamos falando de uma proposta, na verdade, é um pré-contrato, né? Então, ele pode desistir? Pode. Entretanto, ele vai suportar aquilo que ficou pactuado a título de cláusula penal. Então, se tem lá uma multa pelo desfazimento do negócio, ele vai ter que suportar essa multa, pagar a multa e desfaz aquela proposta feita. Porque a parte contrária, a parte que não provocou o desfazimento do contrato, ela despendeu, retirou aquele imóvel da disponibilidade, então deixou de fazer um outro negócio. Então, esse prejuízo é suportado pela cláusula penal. E essa cláusula penal também não pode ser muito abusiva, tipo 10%. Olha, o limite da lei é o seguinte,
A cláusula penal não pode ser maior do que o bem. Então ela não pode exceder a 100%. Obviamente que nessa situação, numa cláusula penal, né, nessa linha de contrato, de pré-contrato, ela gira em torno de 10% do valor do bem. Então, o desfazimento já se sabe que é por volta de 10% daquilo que foi pactuado. 10% já dá para pagar o honorário do corretor. Né? Normalmente, nesses pré-contratos, tem um valor chamado de arras, né, que é o sinal garantidor do negócio. Então, nesses pré-contratos, o valor pago normalmente é tido como arras, que é essa garantia do negócio. Então, se há o desfazimento do negócio pelo comprador, ele perde o valor dado para o vendedor. Se é o vendedor que desfaz o negócio, ele devolve em dobro para o comprador, porque na verdade ele devolve uma vez, porque uma vez o dinheiro foi dado pelo comprador, a segunda vez é o valor que ele tem que devolver para o comprador. Então, o comprador receberia 2 vezes aquele valor que ele deu, mas não 3, né? 2 vezes. 2 vezes. Uma vez o que ele deu e a pena, que é o valor exatamente do arras, né? Muito então, bem. mas é possível ser feito sim. A Érica Araújo, ela volta a fazer mais uma pergunta, ela deve trabalhar muito bem com locação, porque a pergunta dela é tudo sobre locação, mas vai lá. Locatário fez um contrato em nome dele, né, um contrato de aluguel em nome dele, contando com a renda da esposa. Se ela é demitida, ele não consegue arcar com o aluguel sozinho. Neste caso, há como excluir a multa e ele rescindir esse contrato? De novo, se o locador quiser, ele pode. Porque realmente, por se tratar de um direito disponível, o locador pode falar, não vou cobrar a multa. Agora, o locatário não tem o direito de exigir essa dispensa. É a questão de sempre negociar. Negociou, ok. A própria lei está forçando para todo mundo negociar para evitar processo. Na verdade, é o melhor caminho, né? É o mais rápido, é o menos traumático para todos, né? A negociação. Porque numa negociação, também chamada tecnicamente de transação, né? Cada parte cede um pedaço do seu direito. Agora, é difícil querer que alguém que tem o direito ceda alguma coisa para quem não tem direito algum. Então, por isso que não é imposto, é negociado. Muito bem, vamos dar uma outra colocação. O corretor de imóvel ele é contratado para prestar serviço, né, na procura de imóvel para um determinado cliente. Eu estou procurando um imóvel assim, assim, assim. O corretor sai, né, sai a campo, ele vai, localiza 10 imóveis, né, e chama lá o contratante para mostrar esses imóveis que ele conseguiu. Aí este contratante diz, olha, eu não vou comprar mais nada, então vamos parar por aqui. Né? Nesse documento deveria ter uma cláusula penal para ele receber alguma coisa pelo trabalho que ele fez? Não há necessidade de ter a cláusula penal, porque aí nós vamos buscar o amparo para o trabalho do corretor no Código Civil. Artigos 722 a 729 do Código Civil, que disciplina a atividade de corretor. Não especificamente corretor de imóvel, mas qualquer tipo de corretor de seguro, etc. Né? E especificamente no artigo 725 do Código Civil, estabelece que a remuneração, a corretagem, devida ao corretor, ela independe do resultado quando as partes, né, ou a parte contratante em especial, desiste do negócio. Neste caso, ele prospectou 10 possibilidades de negócio dentro daquilo que o contratante determinou. O padrão, olha, casa desse jeito, tais dependências, tal preço, etc. Então, ele levantou esse trabalho dele a ser remunerado como se o negócio tivesse ocorrido, por previsão do artigo 725. Se quiser, na contratação, estabelecer uma cláusula penal, ela tem que tomar cuidado, né, no estabelecimento, que normalmente a cláusula penal é para discutir. Ó, se o contrato der errado, a gente já sabe quanto é que vai custar para cada um. Neste caso aqui, o contrato deu errado, já sabe, é a corretagem estabelecida. Faça esse trabalho para você, mas cobro 6%, 8%, a tabela padronizada de corretagem. Então, esse é o valor, em cima do valor pactuado. Agora, se estabelecer a cláusula penal, mas digamos que um desses imóveis, um valia 100, outro valia 120, então teria que tirar a média desses imóveis oferecidos e tal. No caso da cláusula penal, ela já vai dizer X% do valor Y e pronto. A cláusula penal ela tem que ser especificada, né?
Um corretor de imóvel ele investe em publicidade para alugar um imóvel residencial ou não residencial. Né? O interessado liga, visita o imóvel e pede para reservar. Pode ser assinado um documento de indisponibilidade do imóvel ou uma declaração, né, com uma multa de 5 a 10% do valor da locação, caso o interessado venha a desistir, exceto se não for por problema cadastral. Lembrando que o imóvel ficou indisponível e outros interessados foram dispensados. Perfeitamente. De novo, a resposta é sim. E aí só vai ocorrer a eventual não cobrança para um problema cadastral se neste pacto, nesse acordo de vontades, lá o documento lá de reserva de indisponibilidade, for especificado que o ressalvado que na hipótese de um cadastro rejeitado não há pagamento de nada. Se isso não for especificado, inclusive na situação de cadastro rejeitado, é devido esse valor pactuado a título de multa. Contrato de comodato. É necessário de fazer, vamos dizer, o documento final, não seria a rescisão. O comodato é um empréstimo, né? Exatamente. Então vamos lá. Primeiro precisamos definir o que é o comodato, né? O comodato é um empréstimo de coisa infungível a título gratuito. Porque se fosse a título oneroso, nós estaríamos frente a um contrato de locação de coisas. Então, no comodato, alguém toma emprestado de outrem, do proprietário, do titular daquela coisa, algo para ser usado num determinado período ou uma determinada aplicação. Normalmente, a título de exemplo, nós podemos citar o empréstimo de uma ferramenta, o empréstimo de um equipamento qualquer, que o tomador, o comodatário, né, aquele que recebe a coisa emprestada, ele vai usar para uma determinada atividade por um determinado tempo. Então, o comodato ele se perfaz quando a coisa emprestada ela tem a sua utilização. Por exemplo, eu tomo emprestado uma ferramenta para construir um galpão. Terminada a construção do galpão, é o momento que eu tenho que devolver aquela determinada ferramenta. E aí o comodante, aquele que é o dono da coisa, aquele que emprestou, ele não pode exigir essa coisa antes de completada aquela condição estabelecida. Não esquecendo, né, que existe o mútuo, que é um empréstimo também de coisa, né, e também a título não oneroso, mas aí são de coisas fungíveis. Né? Por exemplo, o mútuo de sementes. Então, tomou emprestado lá uma saca de semente X, de X produto, para plantar. Então, só vai poder reclamar essa coisa, a devolução dessa saca, quando o ciclo de produção daquela planta se completar. Quando houver a colheita daquela planta. O mútuo de dinheiro, por exemplo, peço emprestado uma determinada quantia e não assino nada, por exemplo. Então o comodante, né, ele pode no dia seguinte pedir emprestado? Não. A lei estabelece, o Código Civil estabelece, né, que no mútuo de dinheiro, quando não foi pactuado o prazo para devolução, será de 30 dias a devolução. O prazo a ser... Então, antes de 30 dias, a pessoa que empresta não poderá pedir de volta a coisa. No caso da semente, o exemplo da semente, antes da colheita ela não pode ser exigida. Mas aí a sua pergunta era fundamentalmente, tem que ter um termo de rescisão? Não. O contrato de comodato ele se perfaz, ele termina quando a condição estabelecida se completa. Por si mesmo ele já terminou, exatamente. Se acaba. Caso a pessoa, vamos dizer, for um imóvel, ele não devolva, pode ser cobrado um aluguel. Isso, exatamente. Não é isso? Perfeitamente. Muito bem, já estamos chegando no final da nossa edição do Cresce Esclarece. Meu amigo, doutor Lira, vou deixar a palavra aberta para as suas considerações finais. Obrigado. Bom, a única recomendação que a gente faz, em se tratando dessa temática de extrato, né, é que a mesma forma utilizada na sua contratação, ou seja, se foi feita uma contratação por escrito, o desfazimento dessa contratação, o distrato ou a rescisão, haverá de ser também por escrito. Se o nascedouro foi uma escritura, por exemplo, pública, só valerá para desfazer esse negócio uma outra escritura pública ou uma decisão judicial, ok? Então, é só para chamar a atenção desse detalhe. No mais, muito obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição. Nós que agradecemos, professor, em nome do presidente José Augusto Vena Neto, toda a sua diretoria,
Muito obrigado pela carona, você que nos deu essa carona. Tenha uma boa sexta-feira, um bom final de semana, bons negócios. Aguardo você na próxima sexta-feira. Beijo no coração. Tchau.